hoje é compreendermos a ansiedade. Entender o que é a ansiedade normal, em que momento ela passa a ser patológica, que forma que ela se manifesta no nosso corpo, as causas da ansiedade. E é claro, nós vamos falar e compreender ela, principalmente na questão das causas, entendendo de acordo com o olhar da doutrina espírita. Hoje, estima-se que no Brasil tenha na faixa de 200 milhões de pessoas, daí para mais. Os estudiosos da ansiedade vão dizer que 48 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. Então, para a gente arredondar a conta, né, a cada 4 brasileiros, um sofre por causa da ansiedade. E começar a se observar e a observar nos grupos onde a gente está inserido, a gente vai conseguir interpretar que é verdade. Ou no nosso trabalho, ou em nossa família, com os nossos amigos, então a gente observa que nós somos ou temos pessoas próximas que sejam ansiosas. Assim, muitas vezes nós usamos palavras e não temos bem a certeza do que significa, o que nós estamos sentindo. Então, em algumas situações a gente vai dizer que estamos apreensivos, vamos falar pavor, fobia, o pânico, a ansiedade, o medo, a angústia e o terror. Só que essas palavras, elas não querem dizer a mesma coisa. Então, elas têm uma entonação diferente, um significado diferente. A palavra apreensão, então, ela significa um estágio inicial do medo. Então, antes do medo, eu fico apreensivo. O medo já é um sentimento, uma preocupação, tanto de algo externo como questões pessoais nossas. O terror, então, já é mais intenso do que o medo. O pavor já é, então, o terror, mas paralisante. Então, perante alguma situação, a pessoa fica paralisada. Fica, então, com o pavor, não consegue buscar uma alternativa ou buscar uma fuga. O pânico, no passado, era uma palavra que significava na coletividade. Vamos imaginar que tem uma forte chuva, cai um pedaço da parede aqui. Então, todos nós entraríamos em pânico e buscaríamos uma saída. Então, isso no passado. Hoje, nós já temos, então, a síndrome do pânico, que é uma sensação, que a gente vai falar mais tarde, que é algo íntimo, né, e pessoal. Então, ela mudou um pouquinho a entonação. E a palavra, então, ansiedade, angústia e a fobia, não necessariamente a gente precisa de alguma coisa externa. Algo externo que movimente, né, a ansiedade, a angústia e a fobia. Então, e é o que a gente vai falar na noite de hoje. A ansiedade, a angústia e a fobia. Então, ninguém fica ansioso que antes das 10 horas da noite, todo mundo chega em casa. Menos nós vamos mais tarde. Já vamos deixar dito, né? Que nós vamos chegar depois das 10, vocês até as 10. Então, vamos entender um pouquinho, né, da angústia, a fobia e a ansiedade. A angústia, então eu busquei nesse livro, então ele não é um médico que não era espírita, chamado Quem Ama Não Adoece. E o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, ele vai dizer que a angústia é uma dor psíquica decorrente de um medo de perda de algo nem sempre claramente localizado. Então, se a gente perguntar para a pessoa, ela não sabe definir o que ela tem. E todos nós, em dados momentos, ficamos angustiados, mas a gente não tem clareza do que é. Mas é uma dor, é uma estranheza, vamos dizer assim, que algo não está bem ou que algo vai acontecer. Mas a gente ficar angustiado de vez em quando, tudo bem, a gente consegue lidar com a angústia. Estou angustiada hoje, a semana que vem, num outro momento. Agora, o problema é quando a gente ficar angustiado de forma muito intensa ou muito recorrente. Aí esse médico vai dizer que essa energia que se cria através do pensamento, em consequência da angústia, ela faz mal para o nosso corpo. Porque essa energia vai ter que escoar de alguma forma. Então, é uma energia negativa, a questão da angústia de forma intensa, então ela é prejudicial. E ele, então, enquanto médico, ele falava da hipocondria. Então, são pessoas, né, excessivamente preocupadas com o funcionamento do corpo. E que em tudo vê sinais de doença grave a ameaçar sua saúde e sua vida. Então, a angústia muito intensa, ela pode provocar essa
hipocondríaca, é aquela pessoa que está sempre pensando que está doente, sempre pensando que tem algo grave. Então, e ela, o hipocondríaco, ele vai no médico 5 vezes mais do que as outras pessoas. E é claro que se a gente pensar na angústia de forma muito frequente, ela pode e vai adoecer os nossos órgãos. Ou alguns, ou um deles. Então, são as doenças psicossomáticas que a gente chama. Então, através do pensamento, dessa angústia, essa energia negativa, ela vai se localizar em algum órgão do nosso corpo. Então, a gente pode adoecer. Então, de forma assim, bem leve, bem light, né? A angústia é isso. Então, nós não temos clareza do que seja, mas é uma sensação estranha do sofrimento. De forma muito intensa, então ela pode desencadear para hipocondria. Então, a angústia. A fobia. O que é a fobia, então? De forma normal, é o medo de tudo aquilo que qualquer pessoa detesta ou teme. Então, todos nós, ou a maioria de nós, temos medo da morte. A maioria de nós tem medo da solidão, tem medo de uma doença grave. Então, é uma fobia normal, todos nós, ou a maioria de nós tem. Mas hoje se fala muito, então, das fobias de forma específica, que tem as mais variadas. E o que seria isso? Um medo exagerado diante de situações que habitualmente não inspiram temor na maioria das pessoas. Então, tem aquelas pessoas que têm fobia de lugar aberto, outras que têm fobia, medo de lugar fechado, outros que têm medo de passarinho, outros que têm medo de aranha, outros que têm medo de germes, bactérias. Então, são os mais variados medos, que na maioria de nós não ocasiona um temor, uma patologia, mas em muitas pessoas isso gera um sofrimento. Aí o Dr. Marco Aurélio também vai dizer, então, que na maioria desses casos, dessas fobias, tem relação com essa pessoa lá na infância. Então, um trauma, alguma coisa que aconteceu quando jovem, quando criança, ocasiona a fobia. Só que a doutrina espírita vai entender e ela vai nos esclarecer a fobia de uma forma diferente. Tem esse livro chamado Reencarnação no Brasil, que é um livro muito interessante, do Dr. Hernani Guimarães de Andrade. Nesse livro, o Dr. Hernani, quando ele estava vivo, quando ele estava encarnado, ele buscava conhecer casos onde tinha crianças que falavam de vidas anteriores. E quando tinha um caso que ele descobria no Brasil, então esse livro conta de 8 casos, ele ia naquela cidade e fazia entrevistas. Entrevistava a criança, que muitas vezes já era adolescente, entrevistava os pais, os avós, e, afim, toda a família que sabia da história daquela criança. E ele voltava, então, para a cidade dele e fazia, então, uma relação de uma resposta que uma pessoa dava com a outra, e ele escreveu, então, esse livro. Então, no livro tem 8 casos. E o segundo caso que ele fala, que é a história de Simone. Então, Simone, quando criança, desde que ela começou a falar, ela dizia que tinha muito medo de aviões. Qualquer barulho forte que tinha nas redondezas, qualquer caminhão que passasse, ela dizia que era avião e ela tinha muito medo. Só que na existência da Simone, ela com 2 aninhos ou antes, ela não tinha tido nenhuma experiência com avião. Então não tinha nada que justificasse a fobia dela, né, com o medo de aviões. E ela então sempre comentava que ela tinha medo de aviões, e ela dizia que os aviões então sobrevoavam e soltavam bombas, e que essas bombas matavam as pessoas. E ela e muitas outras crianças viviam numa casa meio que abandonada na existência anterior, ela contando, né? E que faltava paredes, e que tinha um casal que ia lá, às vezes, e levava comida para eles. E ela dizia então que esse avião passava e tinha os estilhaços que matavam as pessoas. E ela diz então que ela, um dia, ela e uma outra criança, passando um avião, derrubou uma bomba, e ela, eu conto e fico arrepiada. E ela diz assim que ela e a criança então começaram a subir. E daí a avó perguntou, mas daí para onde que tu foi? Porque a avó entendeu que ela tinha desencarnado, que ela tinha morrido, né, em função das bombas. E daí a avó perguntou, mas aonde que você foi depois disso? E ela diz, eu não sei, vó, mas eu sei que depois disso eu vim para aqui. Então, renasceu, reencarnou. E daí a criança dizia assim, mas vó, eu não quero mais ir embora daqui. Eu quero você como minha avó, eu quero a mãe como minha mãe, eu quero essa casa, eu não quero mais voltar para lá. E chorava e se agarrava na avó.
E a avó também, então, e a família contam que ela falava em italiano, que era uma língua, um idioma que ninguém da família falava. Então ela falava em italiano e dizia que na outra vida ela falava em italiano. Então é um livro assim, bem interessante, é um livro um pouco antigo e o Hernani já é desencarnado, mas que vale a pena assim, a gente ler a leitura para a gente entender. E voltando à nossa questão das fobias, então o Hernani mostra nesse livro que nem todas as fobias, nem todos os medos que a gente tem, ela vem no decorrer dessa encarnação, que a gente pode trazer de uma outra vida. No caso da Simone, ela ficou pouco tempo no plano espiritual. Ela desencarnou, acredito que ela não tenha ficado tanto tempo e reencarna. Por isso que ela traz, então, as lembranças da vida anterior. Então, é um caso, né, que busquei trazer para a gente mostrar que nem todas as fobias, elas são dessa existência. Todos os nossos medos têm a ver. Pode ser que tenha, conforme a gente vai ver depois, das causas da ansiedade. Mas pode ser também que traga de uma outra existência. Então fica a dica do livro, né, para quem se interessar pelo assunto, é bem interessante. Então, falando, né, das fobias. Então, a fobia normal é o que todo mundo sente medo. A fobia específica é quando algumas pessoas sentem que, na maioria de nós, não sentimos. E a ansiedade, que é o que mais a gente vai falar na noite de hoje. Então, a ansiedade, Marco Aurélio também vai dizer que é uma sensação, às vezes vaga, de que algo desagradável está para acontecer. Vamos pegar, por exemplo, quem dá palestra. Fica com ansiedade, fica ansioso. Vamos imaginar um jovem, uma jovem que vai se encontrar com o namoradinho pela primeira vez. Vai ficar ansiosa. Vamos imaginar quando a gente for lá para uma entrevista de emprego. Estamos ansiosos, ou já no passado, ou na atualidade. Vamos imaginar um jovem que vai, estuda e vai prestar a prova do vestibular. Vai ficar ansioso. Então, a ansiedade, até certo ponto, ela é normal. Porém, ela pode, né, passar para o patológico. Então, a ansiedade normal, ela vai ajudar a pessoa a enfrentar as dificuldades na vida. Vamos imaginar alguém do vestibular. Então, ele vai estudar. E isso é bom, né? Vamos imaginar alguém que vai numa entrevista de emprego. Vai buscar ir bem apresentado, falar da melhor forma possível, se apresentar bem. Então, é uma ansiedade normal. Porém, como eu falava, ela pode passar para o patológico. E o patológico, ao invés de auxiliar essa pessoa, o desempenho dela começa a prejudicar. E prejudica de forma em relação familiar, na relação amorosa, prejudica no trabalho, prejudica nos estudos. Vamos imaginar um jovem que vai fazer uma prova. Estudou para fazer a prova. Chega lá, dá um branco. Então, acaba na questão da patologia. Acaba interferindo. Acaba prejudicando essa pessoa. E não há uma linha que separe o que é ansiedade normal, o que é ansiedade patológica. Então, é uma questão da pessoa se identificar. Até que ponto aquela ansiedade está sendo bem, está sendo boa para ela, ou em que momento ela começa a prejudicar a pessoa. A ansiedade, ela tem, então, as manifestações tanto na área da psicologia como no físico. Então, a pessoa tem um certo sofrimento. Psicologicamente falando, então, há uma sensação desagradável de alerta e tensão. Uma inquietude e impaciência, sensação de fadiga e desânimo, distração e dificuldade para se concentrar, dificuldade para a memorização e insônia. Então, interfere muito na forma, né, da gente viver. Fisicamente falando, então, até tem mais, né, manifestações. Agitação e tremores, sudorese, boca seca, palpitações, sensação de aperto no peito, vertigens e tonturas, náuseas, constipação intestinal ou diarreia, dor de cabeça, sensação de bolo na garganta, com ou sem dificuldades de engolir. Então, é uma sensação muito desagradável. Porém, aí a ciência vai dizer que as pessoas que têm a ansiedade patológica, de 10 a 20%, elas podem desencadear a síndrome do pânico. Então, que é um pico, vamos dizer assim, da ansiedade que gera muito sofrimento. E todas essas ou algumas manifestações vão ocorrer. Até tem o desenho aqui, né, dando uma pessoa na guerra.
até no passado, eles falavam, tinha essa relação com a pessoa, como se quando a pessoa vai para a guerra, ela vai ter essas manifestações físicas. Então é normal que ela tenha, pelo ambiente onde ela está vivendo. Só que muitas vezes, então, a ansiedade patológica é como se a pessoa estivesse na guerra, mas não estando lá. Mas as manifestações físicas que ela tem é como se ela estivesse. Então, gera muito sofrimento, sim. Tem um livro chamado Felicidade Roubada, que ele foi escrito por Augusto Cury. Augusto Cury, então, ele é um escritor famoso, ele é psiquiatra, psicoterapeuta, escritor e cientista. E ele, então, através dos atendimentos dele, ele escreveu esse livro. E ele diz que o livro, então, é de uma história de uma pessoa, uma história real, só que ele trocou os nomes para não ser identificado. E nesse livro, então, Felicidade Roubada, ele conta a história de um médico. Então, ele era um médico famoso, como médico cirurgião, ele era professor da universidade, mas ele não acreditava na questão da ansiedade. Ele não acreditava que as doenças do pensamento pudessem interferir no físico. E um dia ele estava fazendo uma cirurgia e teve uma síndrome do pânico, teve um ataque do pânico. Então o coração disparou muito, como ele estava, por sorte, ali no hospital, já foi e fez exames. Aí ele disse que ele estava infartando, porque os sintomas que a pessoa tem é que está infartando. E daí ele dizia, não, eu estou infartando, meu infarto é infarto. Vão, levam o médico, fazem os exames, e daí o cardiologista chega e diz, não, tu não estava infartando, tu tem síndrome do pânico. E ele recusa aceitar o diagnóstico, diz, não pode ser, eu vou procurar um outro médico, isso não é verdade. Então, consta lá no livro. Então, ele vai para um outro hospital, faz outros exames, pega um outro médico. Diagnóstico, síndrome do pânico. E esses ataques do pânico foram se tornando mais recorrentes. Então, ele tinha, de fato, teve aquele momento, num outro momento, depois numa outra cirurgia também. Aí, depois, isso foi se tornando mais frequente, que ele estava atendendo as pessoas e tinha os ataques do pânico. E ele, então, interfere de tal forma, prejudica de tal forma a vida dele, que ele para de trabalhar. Ele fica 15 anos em casa. E ele diz assim na história dele, que ele era um prisioneiro de portas abertas, porque a casa dele estava aberta, só que ele não tinha coragem de sair. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa está bem e desencadeia um ataque do pânico. Vamos imaginar que ele vai desencadear quando ela vai no mercado fazendo compras. E a pessoa tem todo aquele sofrimento, parece que vai infartar, vai para o hospital, aí chama a atenção de muitas pessoas, aí a pessoa vai pensar o seguinte, eles chegam no diagnóstico, síndrome do pânico. Aí vão dizer, ó, eu tenho síndrome do pânico. Aí a pessoa vai pensar, puxa, então eu não posso mais ir no mercado. Eu não posso mais ir em ambiente muito aberto. Aí ela se fecha dentro de casa. Então começa, os problemas. Ela vai num churrasco com a família, num amigo. E ele conta, então, essa passagem. Aí lá, no churrasco, numa festa, ele tem um outro ataque do pânico. Então ele não vai mais, fica em casa. Aí ele sai com a filha para tomar um sorvete. Aí tem um outro ataque do pânico. Aí ele fica em casa. E cada vez mais, então, a pessoa vai se fechando. Vai se enclausurando dentro de casa. E é muito comum a gente ouvir das pessoas aquela sensação que quando tem um ataque do pânico, que vai morrer. Eu vou morrer, porque não tem mais ar. Então, é muito sofrimento. E se a gente pensar nas estatísticas que falam, até eu considero que talvez a ansiedade ela seja uma patologia mais grave do que a depressão. Porque ela vai influenciando, vai tendo tantas manifestações na pessoa que ela acaba se fechando, acaba se enclausurando. Assim, então, para dar uma pincelada na síndrome do pânico, também fica a dica do livro. É um livro muito interessante, é uma história real, e passados 15 anos, então, ele vai aceitar o auxílio de um psiquiatra, vai começar a tomar medicação, ele vai compreendendo a patologia dele, ele toma medicação, ele começa a fazer terapia, e as mudanças, é claro, que são de forma lenta, mas tem como estar superando essa patologia. Então, a síndrome do pânico. Isaías, claro, ele é um espírita, ele esteve em Concórdia nesse ano, e ele escreveu um livro, Como Superar a Ansiedade. E ele fala de uma ansiedade que, se a gente pesquisar em outros livros, não vai encontrar. Acredito que só tenha no livro dele. E ele fala, então, da ansiedade no bem. Aí ele diz que pessoas que querem fazer tudo a um só tempo, ou fazer tudo de uma só vez, têm pressa e agem com precipitação, perturbados em si mesmos e perturbando a obra do bem.
esquecem-se ou ignoram que o bem necessita ser bem feito, portanto, realizado com calma e segurança, o que garantirá a sua superior qualidade. Então, a ansiedade no bem é aquela pessoa que ela quer fazer tudo, então não é por maldade. Nós vamos pensar na casa espírita ou vamos pensar lá no nosso trabalho. Qualquer atividade que tenha, a pessoa se coloca à disposição. Tem outra tarefa para fazer, ou na casa, ou no trabalho, na família, a pessoa se coloca à disposição. Então, logo ela começa a fazer, começa as dificuldades, ela começa a reclamar. Ou reclama da família, ou reclama do trabalho, ou reclama da casa espírita. Logo sai falando mal, ou se afasta, ou tem as dificuldades. Então, é uma outra ansiedade, né? Retomando, que a gente não vai encontrar num livro de patologias ou num livro de psicologia, mas a ansiedade no bem. E ele dá, então, como exemplo da ansiedade no bem, Judas. Ele diz que Judas agiu de forma precipitada. Judas agiu ansioso. E Judas traiu, né? Entregou, ele recebeu as moedas para entregar ao amigo. E Judas, então, ele faz essa análise dele, diz que jamais ele imaginava que aquele comportamento dele, de entregar ao amigo, né, pudesse ter levado à morte do amigo de Jesus. Então, ele diz, Judas agiu de forma precipitada. E quando ele percebe isso, né, ele vai e se tira a vida. Então, Judas acaba se suicidando em função, né, do comportamento dele. Até eu fiquei pensando assim, mas será que eu falo da ansiedade do bem? Será que lá também tem isso? Mas ao final, a gente pode pensar na ansiedade tanto como eu falava na casa espírita, como no trabalho, como nas nossas relações de amizade. Então, a ansiedade no bem. O escritor, novamente falando do Augusto Cury, um outro livro dele, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. E ele diz que se nós considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como uma ansiedade, então nós vamos ver que a maioria de nós tem a síndrome do pensamento acelerado. Isso ele diz então que a humanidade tomou um caminho errado. Estamos adoecendo rápida e coletivamente. Então eu coloquei aqui um desenho, né, de uma fita. Vamos imaginar que a gente vai para o cinema ou assista um filme em casa. Se nós colocarmos da forma normal, a gente consegue assistir. Se nós colocarmos lá no videocassete, na forma que tem, né, que tinha, de uma forma rápida para assistir, não vai ser tão prazeroso. Vamos imaginar no carro, andando numa velocidade média, ele vai muito bem. Agora, se nós pisarmos e acelerarmos o tempo todo, então vai ter um desgaste no carro. E essa comparação a gente deveria fazer conosco mesmo. Que nós estamos acelerados. E isso se dá em função do quê? Do excesso de informações, do excesso de tecnologia, do excesso de trabalho, do excesso de atividades que a gente tem. E é muito comum nós falarmos ou ouvirmos falar a seguinte frase: nossa, como passou esse ano. E nossa, dá para se dizer como passou esse ano. Já estamos dia 17 de dezembro. Então a impressão que dá é que o ano começou esses dias e já estamos 17. Piscamos, chegou Natal. Dá mais uma piscadinha, mudou o ano. Então a gente vive de uma forma mais acelerada. Antigamente ele faz uma análise dizendo que as pessoas viviam 40 anos, 50 anos. Hoje a gente vive muito mais que isso. Mas a nossa qualidade, em termos do pensamento acelerado, será que é o mesmo do passado? Não é. Então, no passado nós convivíamos mais em família. Nós tínhamos mais tempo para os filhos. A gente trabalhava menos. E hoje a gente vive acelerado. Então, a ideia do Augusto Cury, quando ele fala da síndrome do pensamento acelerado, ele nos chama a atenção de que forma como a gente está lidando com os nossos filhos. De que forma que a gente está lidando com os nossos netos, com os nossos familiares. Porque nós estamos acelerados, mas estamos acelerando eles também. E ele diz que a questão do aceleramento dessas crianças, eles vão se tornar jovens insatisfeitos. Então, são os adolescentes que estão sempre na busca de algo a mais. Estão sempre insatisfeitos com os que têm, não têm prazer na existência. Então, a ideia do Augusto Cury é que nós aprendêssemos, né, a desacelerar. Então, tirar um pouquinho o pé do acelerador. E de que maneira? Das mais variadas. Antigamente a gente jogava bilica, pulava amarelinha, pulava elástico, né? Fazia atividades fora.
E hoje o que a gente faz? Coloca os filhos dentro de casa. Aí ele dá um computador, o celular, que hoje já virou uma doença, eu acho, né? Estão sempre ali mexendo naquele negócio, estão sempre se comunicando, mas não tem tempo para falar com a pessoa que está próxima. Então tem as mais variadas tecnologias, mas não estão desacelerando. Se a gente pegar uma criança hoje, por menor que seja, colocar lá um desenho da galinha pintadinha, aí elas vão lá, pegam a tinta azulzinha, coloca em cima, fica tudo azulzinho, coisa mais linda. A gente pegar um papel e dar o desenho da galinha pintadinha, eles não vão saber pintar. Ou se pintar, eles vão ficar insatisfeitos, porque o desenho não ficou bonito. Aí eles amassam, jogam fora e eles não querem mais brincar com isso. Então são sinais que a gente está acelerando as crianças. A gente coloca eles na aula no período, e à tarde ou de manhã a gente já coloca em outras atividades. Tem uma criança que eu conheço que ela só come assistindo um desenho. Então, desde que a criança tinha 1 ano, mais ou menos, tem acho que tablet, sei lá como é que é um negocinho, coloca lá na frente e a criança fica assim, a mãe vai. Fica dando comida. Então a criança não se dá conta que ela está mastigando, que ela está comendo. Então, é o excesso de tecnologia, é o excesso de informações. E a gente vai ver, sim, depois os jovens, né, mais frustrados, mais sem paciência, né, e estão mais intolerantes. Então fica a ideia do desacelerar, de fazer atividades comuns, coisas que nós fazíamos no passado, de caminhar, de ir para um parquinho, de olhar as estrelas, de olhar as nuvens, de fazer coisas simples que nós fazíamos, que isso desacelera. Colocar numa música, colocar para fazer dança, mas desacelerar as crianças. Então fica a ideia, né, para a gente se desacelerar também. Então, uma pincelada na síndrome do pensamento acelerado. Voltando, então, e pensando novamente na ansiedade, que é a síndrome do pensamento acelerado, conforme eu falava, se a gente compreender como ansiedade, todos nós a temos. E as causas da ansiedade, o que pode ocasionar a ansiedade? No estudo, eu me baseei na questão biológica, psicológica e espiritual, que é o que a gente vai falar, então, como as causas da ansiedade. Mas se a gente for pesquisar, então, vai encontrar como se fossem derivados, né, da biologia, ou outras questões da psicologia, mas de forma assim mais geral, né, trazendo essas 3 causas. Então, pensando que a nossa causa da nossa ansiedade seja uma causa biológica, o que ocorre? Defeitos nos neurotransmissores. Então, os cientistas vão buscar compreender a ansiedade e chegar numa conclusão. Então, alguns vão dizer que é isso, né? Tem um defeito nos neurotransmissores e ocasiona a ansiedade. Outros vão dizer também que o que pesa na balança é a questão da hereditariedade. Aí, se nós tivermos, então, uma ansiedade que tenha como causa a questão biológica, o que a gente pode fazer? Atividades que estimulam emoções de prazer e bem-estar. Então, voltando ao que falava do Augusto Cury. Então, a gente pode fazer caminhada, pode dar uma passeada, pode ouvir uma música, pode pegar um livro que tenha uma palavra boa para ser lida, para dar uma acalmada. Então, estamos no trabalho, estamos ansiosos, parece que nada dá certo. Vai dar uma caminhadinha, uma respirada e volta. Falando também na caminhada, a questão da meditação, o yoga, então vai ensinar a gente a respirar com mais calma. Então, se a minha ansiedade, se eu entender que ela tem uma causa biológica, fica a ideia para mim. Então, atividades que estimulam emoções de prazer e bem-estar. Estar com os amigos, estar com a família, se encontrar, tomar um chimarrão, jogar a conversa fora. Então, isso ajuda a gente a diminuir a ansiedade. Agora, se a nossa ansiedade ela for, né, de forma mais intensa, que cause mais sofrimento, aí sim há necessidade de um acompanhamento médico. E a medicina, então, ela tem a medicação apropriada para isso, né, que faz com que a pessoa dá uma desacelerada. Então, ela tira o pé do acelerador. Mas, né, temos também as atividades que contribuem e, caso necessário, a medicina. Então, as causas biológicas. Como causas psicológicas, aí também Marco Aurélio vai dizer que são conflitos interiores que ameaçam a integridade do indivíduo e o levam a buscar mecanismos de defesa. Então, aqueles conflitos internos que a pessoa tem, ela não consegue lidar, então acaba desencadeando a ansiedade. E os mecanismos de defesa são as formas, né, o jeito que a pessoa consegue lidar com aquele sofrimento.
Então, se a minha causa, ela vem, a questão da psicologia, ela vem em função do pensamento, o que eu posso fazer? O autoconhecimento. Então, vou fugir e me conhecer. Então, há essa necessidade da gente parar e pensar. Então, não vai ser um amigo ou alguém que vai dizer o que a gente tem, mas a gente parar e se perceber. Em que momento eu fico mais ansioso? O que eu estava fazendo quando eu fiquei alterada? Quando aconteceu ou eu percebi que eu estava alterada, o que eu estava fazendo? O que eu estava pensando? Quais são as situações de como eu estou? Eu estou bem? Eu não estou bem? Eu estou infeliz? Então, se conhecer. Então, parar e fazer essa análise. Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 919, 909, vai dizer então que ele, quando encarnado, ele fazia então esse autoconhecimento. Então, toda noite, quando ele ia para a cama, ele parava e passava em revista o que ele tinha feito durante o dia. Se ele tinha feito algo contra Deus, algo contra o próximo, algo contra si mesmo. Então, ele analisava. A gente pode fazer isso à noite, quando vai dormir, ou durante o dia, nas situações que ocorrem. Agora eu não estou bem, mas o que aconteceu? Como é que está meu pensamento? Então, eu faço análise no momento que eu não estou bem. Então, em qualquer situação, em qualquer momento da vida, a gente pode fazer. Augusto Cury também fala que a gente passa muito tempo fazendo a faxina da casa, fazendo a faxina do corpo, escovando os dentes, tomando banho, fazendo a faxina. Daí ele pergunta, mas qual é o tempo que a gente faz a faxina mental? Quantos minutos do meu dia eu jogo fora em tudo os meus pensamentos? Geralmente, a gente faz isso muito pouco. Chega no final do ano, a gente limpa a casa, a parede, lava a cortina, né? Faz um monte de coisa. Questões externas. Mas a gente não faz a faxina do nosso pensamento. Então, fica como tema de casa, né? O autoconhecimento. Agora, se eu não consigo lidar com o meu sofrimento, seja maior, então tem sim a psicoterapia. Então, o auxílio do psicólogo para a gente conseguir, através da conversa, se identificar, perceber o que está acontecendo, o que está desencadeando. Então, falamos das causas psicológicas. E agora, então, vamos falar das causas espirituais. Como eu falava, então, que seria um foco maior. Como causas espirituais, então, Isaías, claro, novamente, ele vai dizer: posso asseverar a você que a causa primeira da ansiedade é o próprio espírito. A causa primeira. A doutrina espírita nos esclarece e ela nos mostra, ela nos aponta através das reuniões mediúnicas, através dos livros, que nós somos espíritos imortais. Que nós estamos hoje aqui de passagem. Nós estamos com um novo corpinho, mas a gente já viveu em outras vidas. O que nós trouxemos da outra, a forma como nós éramos na outra vida, muitas coisas nós trazemos para essa encarnação. Vamos imaginar que na outra existência a gente foi muito ansioso. Vai trazer a ansiedade. Vamos imaginar que fôssemos muito depressivos. Vai trazer na próxima reencarnação a depressão. Por isso ele coloca a causa primeira é o próprio espírito. Mas aí nós poderemos ter como causa primeira a ansiedade, a questão espiritual. Mas aí nós reencarnamos numa família e já temos a questão da hereditariedade. Aí, psicologicamente falando, a gente tem os conflitos. Todos nós temos. Então pode ser que em algum momento, algum fator desencadeante da minha vida vai desencadear. Então, no meu entendimento, as causas, elas vêm emaranhadas, elas vêm juntas. Então, pensando na hereditariedade, a ciência vai dizer que na faixa de 70%, se os meus pais são ansiosos, eu tenho a possibilidade. Então, eu não vou reencarnar naquela família por acaso. Então, eu já tenho, frisando novamente, a questão da hereditariedade. Hoje em dia, se a gente pegar o síndrome do pensamento acelerado, então as empresas cobram muito, a gente tem muito excesso de informações, tem muita competitividade nas empresas, a gente tem que cumprir meta, tem que fazer um monte de coisa. Então, isso é um fator que pode desencadear. Mas, compreendendo que a doutrina espírita nos esclarece que a causa primeira que a gente traz é a questão espiritual. E para deixar mais claro, tem o livro Nosso Lar, que há um tempo atrás, até tem um filme que fala, né, que traz a história do Nosso Lar, apesar que, lendo o livro, é mais interessante, ele traz mais informação.
Então, esse livro, Nosso Lar, ele foi escrito por André Luiz. André Luiz era um médico brasileiro, e quando ele desencarnou, ele ficou um tempo, vamos falar assim, perturbado no plano espiritual, não entendendo o que estava acontecendo com ele. E depois de um tempo, então, ele é socorrido na colônia Nosso Lar. E lá na colônia, então, ele começa a trabalhar. Depois ele se dispõe a ser escritor. Então, através da mediunidade de Chico Xavier, ele vem no André Luiz e escreve, então, como era o funcionamento da nossa colônia, chamada Nosso Lar. E um capítulo desse livro, chamado A Volta de Laura, aí ele conta a história dessa senhora, que ela tinha muitas e muitas, milhares e milhares de horas na atividade do bem. E ela trabalhava, então, no plano espiritual, mas ela iria reencarnar. Então, ela iria nascer novamente. E ela, numa noite, ela convida vários espíritos para irem até a casa dela para se despedir. E ela, então, na fala dela, a gente consegue identificar a questão da ansiedade, a questão da angústia dela perante a possibilidade da nova reencarnação. E ela que tinha muitas horas, mas ela então tinha essa ansiedade no bem. Então ela tinha trabalhado lá, mas estava ansiosa perante a nova oportunidade, a nova reencarnação. Aí tem uma pessoa que ele coloca lá como governador do Nosso Lar, que estava lá, e tenta, através da fala, acalmar ela. Diz, olha, você vai, mas tu não esqueça que a gente está aqui. E sempre que possível, sempre que você precisar, através do pensamento, a gente vai estar contigo. Então é a questão da oração. Então ele nos dá a ideia, né, da oração. Porque a gente pode ser, essa ansiedade, falando dela, né, do bem que ela tem, porque ela já tinha um conhecimento do plano espiritual, ela já se compreendia nas tarefas dela, mas estava ansiosa. E ele nos dá então a ideia da oração, que é o que a gente pode fazer. Então nós temos as nossas pendengas, né, do passado, a gente já traz quando reencarna. Então, a ideia de falar da volta da Laura é para a gente perceber que a gente pode sim trazer, né, a ansiedade. Ela tinha essa ansiedade, uma ansiedade boa, uma preocupação frente à reencarnação. Agora, se nós desencarnarmos em sofrimento, a gente volta à ansiedade no sofrimento. Porque quando nós desencarnamos, a gente não passa a ser santo. Se eu sou assim, se eu sou imperfeita, eu vou desencarnar e vou continuar imperfeita. Se eu sou assim, eu vou voltar da mesma forma, com algumas mudanças. Mas a gente não dá saltos, a gente não melhora, não vira anjo, né, de uma hora para outra. Então a ideia do livro é para mostrar que quando a gente reencarna, pode trazer ansiedade, pegando o exemplo dela, que era uma ansiedade boa perante a nova possibilidade. Mas aí também vamos falar de uma ansiedade mais sofredora, né? Lá tem uma colorida azulzinha, aqui mais escura. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo. Agora, a forma como a gente é, o espírito que nós somos, as nossas pendengas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, a gente leva junto. Deixamos o corpo e seguimos espiritualmente da forma como nós somos agora. E o livro O Céu e o Inferno, ele foi escrito por Allan Kardec. Allan Kardec, ele é o codificador da doutrina espírita. Ele escreveu as principais obras da doutrina espírita. Então, são 5 obras principais dele. E uma dessas obras, chamada O Céu e o Inferno, na segunda parte, ele vai falar de comunicações que ele recebia na Sociedade Espírita de Paris. Então, o espírito vinha, através do médium se comunicava, ou falando, ou escrevendo a mensagem que ele queria. E ele, nesse livro, ele faz uma classificação. Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas e das mais variadas classificações. E para o estudo, então, eu me detive na leitura dos espíritos sofredores. E lá a gente consegue identificar fácil a questão da ansiedade, a questão da preocupação, a questão da angústia. Que os espíritos passam pela existência e se dão conta que são imortais. Aí quando estão lá no plano espiritual, aí eles vêm, se comunicam e falam do sofrimento que eles estão. E então, desses espíritos, eu trago só um pedaço da comunicação, do espírito Claire, que ela vai dizer então na comunicação: a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade.
Ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Então, quando a gente lê essas comunicações, é para a gente pensar o que eu preciso fazer. Eu não preciso passar por esse sofrimento que a Cléia está passando. Ou passou no passado, passou naquela época, quando ela veio e se comunicou. Então a gente não precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque, que outras pessoas já fizeram e já avisaram. Dá choque. Então essas comunicações, elas são interessantes para a gente perceber que ela fala da história dela, que ela era muito egoísta, muito orgulhosa, e ela percebe, então, aqui eu conheço proporcionalmente, é o conhecimento da eternidade. Ela percebe que ela deixou o corpo, mas ela continuava viva. Ela percebeu, então, a questão do egoísmo e a inércia dela, no qual ela tinha vivenciado, tinha vivido. E as preocupações materiais, que muitas vezes a gente passa um bom tempo da nossa existência preocupado com as questões financeiras, a questão material, a questão do trabalho. Não que isso não seja importante, a gente precisa delas também. Mas também nós precisamos parar e pensar no nosso comportamento. Então, é também, né, uma dica, né, para a leitura do livro, principalmente da segunda parte, quando ele fala das comunicações. E esse, então, é um pedaço, um trechinho dos espíritos sofredores. E assim a gente pode se questionar. Se a minha causa da minha ansiedade é espiritual, como eu dizia, que pode ter as duas ramificações, né? A questão biológica e a questão psicológica. Então, a gente pode se perguntar, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me melhorar enquanto espírito imortal? É claro que estamos numa casa espírita, vamos falar da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem e nos esclarece que nós somos espíritos imortais. Então, com a morte não acaba. A morte é só uma passagem para o plano espiritual. Então, ela esclarece que nós estaremos vivos. Estamos de passagem. A doutrina espírita nos esclarece por que a gente sofre. Então, se a gente pegar lá no livro dos Espíritos, com mais de 900 perguntas, nós vamos ter as mais variadas perguntas. A pergunta é a resposta. Então, lá a gente vai entender por que a gente sofre. Da onde a gente vem, para onde a gente vai. Então, isso já ameniza o nosso sofrimento. O que nós podemos fazer além da questão da prece? Então, eu posso fazer a prece numa casa espírita, devo fazer na minha casa, devo fazer em outra religião, caso a gente tenha outra. Muitas vezes, as pessoas que estão na casa espírita, elas vêm de uma outra religião, então, que é muito comum. E lá na outra religião também vão falar da questão da caridade, vão falar da questão do amor, de auxiliar o próximo, vão falar da prece, vão falar no nosso melhoramento. Então, é a ideia de se autoconhecer e de se melhorar. Eu falava, a ideia é falar da doutrina. Então, tem muitos livros bons da doutrina espírita, livros sérios, então, que muitas pessoas escrevem. Então, eu vou começar a estudar. Eu vou começar a ler. Vou ouvir uma música edificante. Então, vamos parar, ou a questão de assistir. Se a gente for na internet hoje, pesquisar, tem muitas palestras do Divaldo, do Raul, do Alberto Almeida. Então, eu vou assistir uma palestra. E isso eu vou me mudando. E isso eu vou diminuindo a minha ansiedade. Isso eu vou me compreendendo. Então, são atitudes que nós podemos fazer de forma simples, de formas pequenas. Então, leio um livro, leio uma mensagem, como ele leu inicialmente. Então, eu mudo o foco do meu pensamento. E eu vou me melhorando, eu vou me modificando. Até antes eu perguntei, né, se vocês têm aqui na casa os grupos de estudo. Aí falaram que tem, né, que começa novamente o ano que vem. Numa palestra, geralmente a gente vai, ouve, assimila algumas coisas e vai embora. No grupo de estudo já é diferente, porque eu vou, tem todos os livros, né? Então tem uma sequência para estudar, para me compreender melhor. Compreender a vida, como eu falava, a questão dos nossos sofrimentos, para onde a gente vai, por que está aqui, por que tem as desigualdades social, por que a gente tem um filho que é perfeito fisicamente, um outro filho que tem problemas físicos, ou problemas emocionais, problemas mentais. Então a doutrina espírita nos esclarece. E assim, para finalizar, então, uma frase de Jesus, onde ele dizia, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois é leve o meu fardo
isso lá me ajuda. Então, se nós buscássemos o ir a Jesus, a busca que Ele nos propõe é uma busca espiritual, é uma busca de nós enquanto espíritos. Isso nos traria, sim, um fardo mais leve, uma paz interior. Só que muitas vezes nós nos perdemos na busca externa, questões materiais, questões de status, e ali a gente se sobrecarrega. Nesse momento a gente sofre. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer assim que são pequenas mudanças que a gente poderia e deveria fazer para viver melhor, para viver mais feliz, para viver menos ansioso, com menos angústia e viver melhor a cada dia. Obrigada, minha boa.